pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo do gavião. Olá, crianças, famílias, educadores que acompanham os nossos encontros da educação infantil. Sejam bem-vindos a mais um encontro. Eu sou a professora Rebeca Brandão, tenho a pele clara, estou colocando aqui ao meu lado um violão preto, tenho cabelo castanho, olhos castanhos, estou usando hoje uma blusa clara e uma camisa por cima com estampa florida, calça jeans e sapato rosa. Na minha frente aqui tem algumas almofadas coloridas com as quais hoje nós vamos brincar. Hoje nós vamos brincar com uma atividade do projeto Base, brincando para aprendizado social e emocional. E nós vamos usar hoje o poder do sentimento. Com esse poder nós temos a capacidade de identificar, expressar e lidar com as nossas emoções e as emoções dos outros. E hoje a nossa brincadeira vai ter a ver com essa cantiga que eu trouxe do Pintinho. Você conhece essa história? Essa cantiga? A história de hoje não é de um pintinho amarelinho, é de um pintinho ruivo. E o pintinho ruivo tem assim umas penas avermelhadas. E o nome da história se chama O Pintinho Ruivo de Raiva. O autor dessa história se chama Anderson Novelo e as ilustrações são de Bruna Assis Brasil e a editora é a Cortez. Bom, então eu vou contar mais ou menos como se deu essa história. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Era uma vez uma galinha. Bom, essa galinha, numa certa manhã de sábado, resolveu fazer um bolo de fubá. O cheirinho do bolo de fubá lembrou o Pintinho, o filhote da galinha. E ela tinha uma lembrança muito carinhosa do seu filhote. Ela aproveitou, então, para ir buscar o álbum de infância do Pintinho Alonso, o pintinho ruivo, que era filhote dessa galinha. O pintinho Alonso, filhote da galinha, tinha as penas assim, todas avermelhadas. Então ele era um pintinho ruivo, que lembrava muito o pai dele. Mas ele herdou, não se sabe de quem, um mau humor. Ninguém na família tinha aquele mau humor. Ele vivia com a cara assim franzina e vivia assim emburrado, com muitas situações que às vezes as pessoas até achavam engraçadas. Certa vez, a galinha levou o Alonso no salão do seu peruca. E aí, ela pediu que o cabeleireiro fizesse um penteado no pintinho, que ele ficava com muita raiva. Ela pedia para ele deixar as penas dele arrepiadas e também uma franjinha assim espetada para o alto. Poxa, o Alonso ficava com uma raiva. E aí, ele ficava faltando ter um ciricutico. A galinha, coitada, ingênua, achava aquele penteado assim que estava na crista da onda. Quando as tias Carijós chegavam na casa do Alonso, poxa, elas ainda iam elogiar o penteado que ele detestava. Apertavam o bico dele assim
E ele ia ficando com uma raiva, uma raiva, uma raiva. Aí elas comentavam que ele fazia assim, ficava calado. E elas comentavam, puxa, mas esse pintinho não dá um pio. Puxa, ele não pia. E ele, bom, nessas situações de raiva, se escondia embaixo da mesa e só ficava de lá espiando. E piava bem baixinho, comentando as coisas que viam. Bom, aí a galinha lembrou também que o Alonso foi ficando maior. E ele, então, poderia sair para ir em outros lugares sozinhos, quando já estava maiorzinho. Ele, então, foi na venda do seu Benedito. E lá, pelo caminho, ele encontrou algumas coisas na cidade que deixava ele assim também furioso. Certa vez, indo lá na venda do seu Benedito, ele encontrou uma rua toda esburacada. E aí, nessa rua esburacada, poxa, com vazamento, os buracos ficavam assim cheios d'água. Os carros, quando passaram, jogaram água no pintinho. E o pintinho ficou molhado. Ele sentiu uma raiva. E aí, no caminho também, ele encontrou, porque ele passava pela praia, lixo na praia. Poxa, ele pensava, por que as pessoas jogam lixo na praia? Se elas vão na praia passear, tomar banho de mar. Bom, e ele passava raiva com essas situações quando saía na cidade. Quem nunca passou por uma situação de raiva assim, né? Bom, o Alonso, quando chegava em casa, bom, a mamãe dele sabia como acalmá-lo. Ela costumava arrumar uma aguinha com açúcar, ou então ela também gostava de contar histórias, naquelas horas aconchegantes, perto da hora de dormir, e ela contava também para os irmãos do Alonso. Ela sabia como acalmar o coração do Alonso. E aí, ela sentiu muitas saudades olhando aquele álbum de fotografia. E aí, ela resolveu então escrever uma carta para o pintinho Alonso, que tinha mudado de quintal. Ele foi morar no quintal da Dona Celeste. Bom, eu vou ler um trechinho para vocês dessa carta que ela escreveu para o Alonso. Ela pegou com muita dificuldade e escreveu para ele mais ou menos assim. Quero que saiba que aqui no nosso lar vai ter sempre água com açúcar para acalmar seus medos. Vai ter sempre abraços e afagos. Vai ter sempre seu ninho limpinho, aconchegante e cheiroso para confortar seus cansaços. Vai ter sempre comida quentinha para saciar sua fome. E vai ter sempre bolo de fubá para eternizar o afeto de nossos sábados cheirosos. Meu filho querido, eu estou com tantas saudades. Com amor, mamãe. E aí, vocês gostaram dessa história? Muito emocionante, né? Com muitas emoções que essa história que eu trouxe para vocês hoje. E sobre essas emoções, bom, eu vou propor uma brincadeira que tem a ver com o projeto base, que é o Respirando com a Barriga. Mas eu queria conversar um pouquinho com você. Você já passou por algumas situações assim na cidade que você sentiu raiva? Eu já passei algumas. Tipo assim, certa vez eu estava no ponto de ônibus e o ônibus não parou quando eu fiz sinal. Essa coisa também de encontrar lixo na rua, poxa, me dá raiva também, porque a nossa cidade tem uma porção de lixeiras que a gente pode colocar os lixos nela.
E também a gente pode guardar o nosso lixinho para depois, quando encontrar uma lixeira, depositar o nosso lixo nela. E aí a nossa cidade não fica suja. Bom, eu também já passei por essa mesma situação que o pintinho Alonso passou. Certa vez, estava andando pela rua e aí tinha um vazamento d'água. Quando passou o carro e molhou toda a minha roupa, eu tive que voltar para casa para trocar de roupa, tomar banho e aí me atrasei. Eu fiquei com a respiração assim, bem agitada, com muita raiva. E aí percebi que se eu respirasse de um jeito bem profundo e devagar, eu conseguia me acalmar. Eu vou convidar você, então, para fazer essa atividade de respiração. Além da atividade do base, uma outra respiração para a gente conseguir acalmar nesses momentos de raiva. E aí eu vou arrumar aqui para a gente brincar disso. Vamos lá? Quando a gente está assim nessa situação de raiva, a gente pode fazer uma respiração assim bem profunda e devagarinho para se acalmar. Assim, ó. A gente pode brincar fazendo o seguinte, cheirando a florzinha e assoprando a velhinha. Cheirando a florzinha e assoprando a velhinha. A gente também pode contar devagarinho até ficar calmo. 1, 2, 3, 4, 5. E vocês lembram da história? A galinha contava histórias para o pintinho ficar calmo. Durante a noite, perto da hora de dormir. Ele também gostava de ter tudo aconchegante para ele deitar e descansar e se acalmar para a hora do sono. Também botar uma luz baixa ou até apagar a luz pode ajudar a gente a ficar mais calminho. Bom, para a atividade do base, respirando com a barriga, a gente vai usar aqui uma bonequinha. A gente vai colocar a boneca em cima da nossa barriga e vai respirar bem profundamente, encher o pulmão de ar e depois soltar. E aí a gente vai observar como a boneca vai levantar e descer. Então, vou me aconchegar aqui e começar a atividade do base, que é respirando com a barriga. Ó, vou começar. E aí, estão gostando da atividade calminha de hoje? Bom, a gente está se aproximando do final do nosso encontro. E aí, eu queria convidar você para um desafio, que é fazer a respiração com a barriga. Você pode colocar em cima da sua barriga uma bola ou um outro brinquedo que você goste. E aí é legal a gente observar como a gente vai ficando mais calminho, relaxado. E aí, você também conhece outras formas, outros jeitos assim de se acalmar? Ah, o Alonso já conhecia outros também, né? A galinha também, quando percebia suas emoções, ela também arrumou outros jeitos assim. Quando ela sentia saudade do Alonso, ela foi lá no álbum de fotografia para matar um pouquinho a saudade com as suas lembranças da infância do Alonso. Ela também resolveu escrever uma carta para o seu filho. É um jeito de lidar com a saudade que ela sentia. Não é legal a gente parar, prestar atenção no que a gente sente e fazer alguma coisa para se sentir melhor com relação ao que a gente sente? Ah, muito legal essa atividade de hoje. E eu gostei de você ter ficado até o final aqui do nosso encontro. Você já está convidado para o nosso próximo encontro da educação infantil. Um beijo para você e até mais.